Olá, sou o CT555 e essas são as curiosidades clônicas. Hoje vamos falar sobre todos os veículos separatistas. Nós já fizemos um vídeo desse no estilo da República, todos os veículos da República. Então chega de enrolação e bora lá! Existem 3 tipos de veículos em Star Wars: os Walkers, os Speeders e os aéreos. Vamos falar hoje principalmente sobre Walkers e Speeders. Os Walkers geralmente eram veículos blindados que poderiam ter patas, rodas ou poderiam até mesmo planar, como o AAT, que a gente vai falar mais tarde. Também existiam os Speeders. Os Speeders eram veículos terrestres, como os Walkers, que geralmente planavam, mas poderiam acelerar muito rapidamente e eram utilizados para missões que eles precisariam percorrer grandes distâncias em pouco tempo. Ele só tinha espaço para um piloto e geralmente tinha 2 torretas, raramente tinha mais disso. E os aéreos, que a gente não vai falar hoje, eu vou guardar um vídeo separado só para os aéreos dos separatistas, que, como o nome já diz, poderiam voar e poderiam funcionar tanto em atmosfera quanto no espaço. Eles geralmente eram utilizados em batalhas ou em transporte. O AAT. O AAT foi um walker blindado que geralmente flutuava, sendo criado ainda pela Federação de Comércio para ajudar em seus bloqueios interplanetários. Ele foi utilizado pela primeira vez no cerco a Naboo, ajudando a destruir grande parte do exército dos Gungans e até mesmo a destruir os geradores de escudo. O AAT tinha 3 canhões ao total, sendo um deles uma torreta giratória que ficava no topo do Walker e 2 torretas que ficavam na lateral do veículo. Ele também tinha 2 espaços para pilotos, sendo um para o piloto mesmo e outro para o copiloto. Também era possível que o piloto fosse substituído por algum líder separatista que quisesse vigiar a batalha. O piloto ficava logo no topo do canhão rotacionável, enquanto o copiloto ficava embaixo desse mesmo canhão. Esse daí, inclusive, era um dos maiores pontos fracos do AAT, mas ainda assim era um grande veículo separatista, muito utilizado. Mas ele foi utilizado também pelos separatistas, muito tempo depois, para poder auxiliar durante as guerras clônicas, como num caso no planeta Rugosa, em que eles precisavam destruir 3 clones e o mestre Jedi Yoda. O transportador de tropas. O transportador de tropas não tinha um considerado como um Walker, já que ele não tinha nenhum tipo de canhão para poder se defender. Resumindo, ele era um veículo desarmado. Como o nome já diz, ele transportava grandes números de tropas, geralmente sendo droids B1 ou B2. Eles geralmente ficavam em posição fetal dentro do grande veículo, para poder transportar e depois ser soltos na batalha como um pequeno guarda-roupa. Ele liberava uma escotilha que ficava na sua frente e soltava esse guarda-roupa, em que os droids eram soltos ainda em posição fetal, e eles se ligavam saindo daquela posição, pegando seu armamento. Eles foram utilizados também junto aos AATs durante o cerco a Naboo da Federação de Comércio. Eles também foram muito utilizados pelos separatistas para transportar tropas. Eles receberam uma nova pintura depois do dia que eles foram utilizados pelos separatistas, ganhando uma coloração azul junto com uma cor cinza, que acho que era natural do metal do veículo. Para mim ficou feio, o antigo era bem melhor. Esse daí foi um dos poucos casos que o veículo ficou mais feio. Ele também poderia soltar esse guarda-roupa e se tornar outro tipo de transportador, como a gente pode ver na primeira batalha de Ryloth, que o General Syndulla fala que eles haviam roubado seus itens e colocado dentro dos transportadores. Vamos falar então de um droid que eu esqueci de falar no vídeo dos droids. Ele tá mais pra droid do que veículo, então eu vou falar dele agora. O Tridroid. O Tridroid, como o nome já sugere, era um droid com 3 patas. Ele também tinha 3 torretas e 3 olhos que ficavam ao redor de sua cabeça. E então era meio complicado pegar ele pela retaguarda. Ele sempre estava atento para tudo que acontecia ao seu redor, e tudo nele era rotacionável, os olhos, as torretas e etc. Ele foi utilizado pela primeira vez durante a primeira batalha de Christophsis. Uma de suas principais fraquezas era decepar uma de suas pernas. Ele só tinha 3 pernas, arrancou uma caía no chão que nem paçoca. Mas bem, apesar disso daí, ele era um ótimo droid. Ele poderia até escalar prédios, dependendo do momento. Também existia uma variante dele, que era uma variante que ele poderia flutuar.
Resumindo, ele tinha um pequeno jato que ficava entre as suas 3 pernas, que poderia fazê-lo voar por curtas distâncias. Ele foi criado para poder ajudar a União Tecnológica no planeta de Skako Minor. Ele foi criado assim por causa que no planeta era meio complicado de criar bases mais perto do chão. Então eles criavam bases que ficavam mais acima das nuvens. Então, para poder facilitar a locomoção dos droids, eles ganharam esses pequenos foguetes, junto com alguns modelos de droids B1. Mas bem, então esse foi o droid Tridroid, né? Perdoem aí, porque eu tive que inserir ele de última hora aqui no vídeo. O droid executor. O droid executor, apesar de não ter um nome meio sugestivo, era meio que um veículo também, já que alguns droids se seguravam em suas grades para poder se locomover de forma mais rápida. Ele se locomovia a partir de uma grande esteira que ficava no seu topo. Ele tinha 2 olhos e não poderia ser pilotado. Meio que ele, ao mesmo tempo que era um veículo, não era um veículo. Eu decidi colocar ele aqui, já que os separatistas não têm muitos veículos. Mas bem, eles também tinham 2 canhões que ficavam na lateral do veículo. Eu vou considerar ele aqui como um speeder, já que ele poderia se locomover rapidamente. A sua única aparição foi durante a Batalha de Kashyyyk, para capturar o planeta dos Wookiees. Como vocês já devem imaginar, não deu certo, já que a Ordem 66 foi executada. Os Speeders. Eu não encontrei o nome desse Speeder na internet, mas porém, como eu já disse, ele é um Speeder que era muito utilizado pelos droids B1 para poder se locomover e fazer rápidos ataques. Ele flutuava com o AAT. Ele era bem rápido mesmo, sendo um dos veículos mais rápidos dos separatistas. Ele tinha 2 canhões que ficavam na sua frente. Ele não era muito bonito nem muito grande. Ele era bem pequenininho, para falar a verdade, mas nada assim muito horrendo. Ele também só tinha espaço para um único piloto, que geralmente era um droid B1 e raramente algum outro tipo de droid que estava tentando fugir do campo de batalha. Geralmente droids de comando usavam isso daí para poder fugir. Farei uma menção honrosa a uma variante do AAT, criada por um neimoidiano, que na época era só um pequeno comandante. Ele foi criado para poder destruir matéria orgânica. Em vez de ter o seu canhão rotacionável no topo do droid Walker, ele tinha um canhão de cor bege que poderia destruir apenas matéria orgânica, não matéria como metal ou droids. Ele foi criado para poder destruir uma pequena vila que ficava num planeta isolado, em que os remanescentes de um Star Destroyer republicano estavam se escondendo. No final de tudo, esse AAT foi destruído pelos remanescentes da República. Mas bem, então o vídeo foi esse. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Acho que esse daqui foi um dos menores vídeos do canal que eu já fiz. Mas bem, deixa o like e se inscreve. Tem um batalhão de clones esperando você deixar o seu like e se inscrever. Então, até a próxima e que a força esteja com vocês.